Olá, bom dia, meus queridos, graça e paz, sejam bem-vindos ao nosso programa Café Espiritual, onde falamos do Evangelho na prática. Eu convido você hoje a ficar comigo um instantinho, na presença de Jesus. Aliás, Jesus, o Senhor é o nosso convidado especial. Para você que está aqui pela primeira vez, é uma honra tê-lo aqui. Para você que está diariamente conosco, muito obrigado pelo seu carinho, pelo compartilhamento. Interaja com a gente nas redes sociais, Instagram, Café Espiritual CV. Nos chame no chat, nos chame no direct, converse conosco, solicite temas, dá um retorno de como tem sido o programa na sua vida. Vamos interagir mais, amém? Pegue sua Bíblia e vamos hoje esmiuçar. Vamos mergulhar nesse setembro, onde vamos falar sim de prevenção ao suicídio. Você é o meu convidado. Quando a gente fala de luto, a gente pode sempre estar associando a um evento traumático, alguma perda que não necessariamente esteja só ligada à morte, mas uma perda de um emprego, de um namorado, um casamento que terminou, ou até mesmo sobre a morte de alguém que realmente tem um significado importante para a gente. Você dedica a sua vida para alguém e de repente você perde essa pessoa. Toda a energia que você dispensava em direção daquela pessoa, de repente se perde. E a sua mente, a sua psique, ela não consegue migrar essa energia para outro objeto de cara. Não tem como. Tudo aquilo que você depositava na pessoa, você não consegue transferir automaticamente. Então, de repente, o que se faz necessário é pegar toda essa energia, todo esse amor, toda essa concentração e retornar para você mesmo. Esse novo direcionamento é em direção a você mesmo. Em outras palavras, a pessoa que está vivendo luto, ela se afasta do meio social para que ela mesma seja o foco daquela energia toda. Por isso que as pessoas que estão vivenciando o ápice, o auge do luto, elas se fecham, elas se isolam, elas não querem estar com ninguém. Com o passar do tempo, de uma forma muito pessoal, que vai variar de uma pessoa para outra, quem está vivenciando o luto e a perda vai conseguindo administrar. O ego da própria pessoa vai buscar um novo objeto, um novo foco, uma nova energia para suprir aquela perda. Mas há pessoas que não funcionam tão assim no automático. Há pessoas que entram num processo de melancolia, de depressão, porque a pessoa se identificava de tal forma com aquele objeto perdido, com aquela pessoa que foi perdida, que não é só a perda, ocorre uma dilaceração com essa perda, como se a própria pessoa que perdeu morreu junto com a que foi embora. Existem questões obscuras, ocultas. Trocando em miúdos, a pessoa sente que ela mesma também se perdeu, que ela mesma não tem mais graça, que nada faz mais sentido. Dentro dela, algo se perdeu também. E por que a gente tem que falar tanto disso, né? Por que a gente tem que mexer nisso que dói? Porque falar da morte dói, assusta muitas pessoas. Mas nós estamos falando hoje em especial porque muitas pessoas, por não saberem administrar, por não terem estrutura, correm o risco
de diante de uma perda, pensar em tirar a sua própria vida. Isso é muito comum. Na mente de quem está vivendo luto, é um sacrifício recomeçar, se reorganizar sem aquela pessoa que se foi. A saudade vai girando em torno da pessoa, as insatisfações, a tristeza, o vazio. Mas aí que entra Jesus Cristo. Aí que entra o Evangelho. Aí é que faz a diferença. Presta atenção, discípulo. Porque você que é discípulo, você que é cristão, você não está livre de passar por perdas, não. Você vai passar, eu também. E quando o dia mau chegar, já que eles são inevitáveis, primeiro passo, reconheça de que é real, de que é normal. Aceite. E você vai se sentir rompido, dilacerado, e entenda que o Pai tem o poder de costurar, de realinhar. Mesmo que você esteja no desespero, no desânimo, Jesus tem um papel fundamental. Aliás, Ele é o único que tem poder para interferir nessa reconstrução. Porque Jesus nos mostra uma visão muito diferente da morte, daquilo que o mundo vê e acredita. Primeiro, Jesus nos deixou Consolador. Nós não estamos órfãos. A pessoa do Espírito Santo é que nos socorre desse processo. No processo do luto cristão, ouvintes da Rádio Alelaba, você não está sozinho. É o Espírito Santo que vai te reconstruir. Essa sensação de que algo se perdeu e que falta algo, ou algo está rompido, o Pai tem poder para reconstruir. Em Mateus 11, 28, Ele fala: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus é um Pai que honra a palavra dele. Em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 3 e 4, ele fala nas palavras do apóstolo Paulo. O título diz: Deus Consolador. Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. É o que vai acontecer aqui hoje. Nossa querida Dani e a Leia vão consolar pessoas porque foram consoladas na pessoa do Espírito Santo. Abra comigo 1 Tessalonicenses 4, do verso 13 ao 17. A vinda do Senhor e a ressurreição. Olha que lindo que será. Olha como que a morte para nós é outro patamar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Ignorantes é sem informação sobre como deveremos pensar. Continuando. Para que não vos entristeçais. Jesus não quer você triste, você que está vivendo luto nesse momento. Como os demais que não têm esperança, nós temos esperança em Cristo Jesus. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Glória a Jesus. Dizendo-nos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar com o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O morrer é viver.
para Cristo, essa é a verdade. O que nos liberta do luto, do desespero, do medo, da dor, da angústia, o que faz a gente passar por esse tipo de situação de uma forma mais branda é a esperança nesse porvir aqui da ressurreição. A gente sabe para onde a gente vai, com quem a gente vai. Isso nos faz entender. Abre Filipenses 1, 20 e 21. Aqui fala exatamente o que eu acabei de dizer. Segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Palavras do apóstolo Paulo. É duro dizer isso, mas para nós a morte é uma alegria. Quem é de Jesus tem que pensar diferente. Se não pensar assim, sua vida vai parar, sua vida não vai seguir. Você vai viver uma montanha-russa de emoções e isso é um perigo para os dias de hoje, porque o fato de você não suportar a dor da perda pode causar em você o desejo de tirar essa dor, achando que você vai resolver essa dor tirando sua própria vida. Por isso, cristão, você que não está passando pelo luto, mas você que está cercado de pessoas que possam estar vivendo isso, acolha, leve esperança, motive, encoraja. Já pensou você sem Jesus? Já pensou você sem esperança? Você sem ninguém? Sabe, a gente não ter para onde olhar, não ter expectativa. Então, quando você se imagina só um pouquinho sem essa expectativa de fé, de acolhimento, é desesperador. Então se ponha no lugar do outro, não invalide a dor do outro, não diminua, ajude o outro a suportar. Leve Jesus a essas pessoas, interceda por elas enquanto elas estiverem passando por esse processo. Como aqui, meus queridos, é um programa que a gente tenta levar o Evangelho na prática, na vivência diária. Hoje nós vamos ouvir uma história real de sobrevivência, de quem sobreviveu o luto através da fé. Mãe e filha, expondo sua vida, suas vulnerabilidades, para acrescentar nas nossas vidas, para a honra e glória do Senhor Jesus. Preste atenção, vale a pena. Graça e paz. Eu perdi meu marido com 35 anos. Na época, meus filhos tinham 15 anos, 13 anos e um bebê de 11 meses, sendo que há 1 ano e meio antes eu tinha perdido um bebê de 9 meses. Para mim, foi uma dor desesperadora. Achei que fosse enlouquecer. Me senti sozinha, abandonada, com 3 crianças, com uma profunda tristeza, sem saber o que fazer. Depois de 1 ano, conheci uma igreja e ouvi falar do amor de Jesus. Aí eu comecei a sentir uma mudança em mim, a paz, uma grande paz no coração. Depois de 1 ano e meio, mais ou menos, conheci o verdadeiro evangelho, onde conheci o verdadeiro Deus que me limpou, tirou toda a tristeza, toda a dor. E hoje eu tenho a paz, tenho alegria e sei que só Jesus é quem pode transformar totalmente a nossa vida. Porque aprendi a depender só de Cristo. Porque hoje eu sei que Ele é o meu verdadeiro amor. Olá, irmãos, graça e paz. O que falar do luto? O que falar da perda? Ainda mais quando a gente perde um ente querido em nossa família. Eu consigo falar um pouco sobre isso porque eu passei por isso na minha carne. Eu senti a dor da perda na minha carne.
E eu posso dizer para vocês que a dor da perda, ela não foi só psicológica, ela foi física. Eu senti uma dor física mesmo quando eu perdi o meu pai. Então, dos meus 12 para 13 anos, eu perdi o meu pai numa tragédia. E eu lembro como se fosse hoje. Então, se eu voltar na memória, eu me lembro perfeitamente de tudo o que a gente passou naquele dia, porque foi algo que ficou muito marcado na minha memória. Então, foi uma perda muito grande, foi uma luta muito grande. Eu me senti caindo num buraco, num abismo. É como se o meu chão tivesse aberto um buraco. E eu e a minha mãe e os meus irmãos, que também eram todos menores de idade, eu senti que todo mundo tinha caído nesse buraco. Cada um da nossa família, a minha família que era tão unida, né, com meu pai sempre um pai muito presente, sempre foi um marido exemplar. A minha família, eu vi isso, eu me lembro muito bem, que foi cada um para um lado, cada um ficou com uma depressão. Eu fiquei depressiva, eu não queria sair do quarto, eu não queria comer nada. Então eu senti uma dor muito grande. Cada um sofreu com essa perda. É como se tivessem tirado um pedaço de mim, da minha carne. Eu senti um vazio no peito grande, imenso, que eu achava que ninguém ia conseguir preencher aquilo, né? Só que foi quando a minha mãe, ela ouviu falar de Jesus pela primeira vez. E ali ela começou a se preencher da palavra, dos louvores, de algo que viesse com amor, porque na nossa vida nós só tínhamos trevas, nós estávamos vivendo em pura trevas, né? E foi quando ela apresentou pra gente também, vamos lá, vamos conhecer, vocês vão gostar. Foi quando eu comecei a conhecer ainda lá na lei. Mas depois que eu conhecia Jesus de verdade, que eu conheci essa palavra maravilhosa, o quanto Jesus ele é maravilhoso, ele é misericordioso com a gente, aí eu senti de verdade que Jesus ele tinha esticado as mãos e tinha tirado a gente daquele buraco. Jesus disse, né, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E foi isso que ele fez comigo e com a minha família. Ele nos aliviou daquela dor, ele nos tirou daquela dor imensa, daquele vazio que nós sentíamos. E foi assim que eu consegui, eu e a minha família, minha mãe e os meus irmãos, nós conseguimos superar essa dor. Então, eu posso dizer para você, com toda a convicção e com a experiência que eu tive ainda jovem, que só Jesus para tirar a gente do abismo profundo da dor, só Jesus para aliviar a nossa dor. Só Ele, não tem mais ninguém que possa fazer isso. Só Ele para tapar aquele buraco que ficou. É só Ele que consegue preencher. Então hoje, depois que nós conhecemos esse evangelho, depois que nós conhecemos a Jesus, o verdadeiro Deus, foi assim que a gente conseguiu superar essa dor imensa, esse abismo, essas trevas em que nós estávamos. Hoje, eu posso te dizer, nós vivemos na luz, graças a Jesus Cristo. Esses testemunhos, meus queridos, eles explicam por si só a perfeita manifestação do amor de Jesus e do poder dele transformador. Eu não tinha nada para dizer na prática para vocês, por isso que eu convidei minhas duas amigas queridas,
das quais eu admiro muito e tinha certeza que ela tinha muito a acrescentar. Excelente segunda-feira, reflita, acolha, interceda pelas pessoas e se você estiver sofrendo, pegue essa injeção de ânimo que foi falada hoje para você e renasça. Amém? Graça e paz.